Cultura organizacional, o que que é? É o que você percebe depois de um certo tempo dentro de uma empresa. Marcelo, quando é que eu sinto isso? Imagina que eu sou um funcionário novo e acabei de entrar. É comum em um ano de companhia você perceber como é que a empresa funciona. Ou seja, como é que a cultura da empresa descreve essa mecânica que a empresa tem em várias direções. Na direção do funcionário, como é que o funcionário é tratado, como é que o funcionário é ouvido, quais são as estruturas que tem para ajudar o funcionário, o ambiente é agradável, não é, como é que a empresa lida com falha na execução de uma tarefa, falha em algum projeto, quais são os valores, crenças, normas, práticas, tudo isso vai formar um todo que a gente chama de cultura da empresa. Então é como se fosse, né, se a gente olhar aqui, imagina que essa caixa é a cultura, a caixa toda é a cultura e ela é formada por diversas seções. Cada seção é um assunto, cada seção é um determinado item. Então você imagina que aqui tem as crenças, aqui tem os valores e daí por diante. Você tem aqui a liderança, você tem a questão de estrutura, escritório, infraestrutura para todo mundo, banheiro. Você está falando assim, banheiro, né? O pessoal às vezes até assusta comigo falando isso. Mas banheiro em determinadas empresas, isso é um assunto que precisa ser muito evoluído. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses assuntos, eles interagem, né, um com o outro e formam o que a gente chama de cultura da empresa. E a gente consegue ver isso claramente no dia a dia dentro de uma organização. Então, quem está de fora e entra numa empresa, então vamos pegar uma consultoria qualquer, nem estou falando da nossa empresa não, uma consultoria qualquer. Se ela passar uma semana dentro da empresa, conhecendo a empresa, conhecendo os setores, ela já vai conhecer grande parte do dia a dia da empresa e principalmente qual é a cultura instalada dentro da empresa. A gente tem alguns componentes dentro de cultura, que alguns deles eu já até comentei, como valores e missão. Isso é muito comum ter nas empresas, quando você entra nas empresas, um banner com esses dizeres, né? Quando você faz a integração na empresa tem também. Normas e políticas, o RH tem isso muito bem definido, mas você também, além da integração, no decorrer do seu tempo dentro da empresa, você tem uma série de treinamentos, uma série de normas e procedimentos que você tem que assinar para ficar ciente de como tem que ser a sua conduta. Comunicação, antes de comunicação, liderança é um papel vital. Eu vou voltar em liderança daqui a pouco, vou deixar até em aberto para a gente conversar. Mas quando eu olho comunicação, como é que flui a comunicação dentro de uma empresa? Isso faz parte da cultura da empresa também. Marcelo, rádio peão faz parte da cultura da empresa? Faz também. Em algumas empresas, a rádio peão, para quem não sabe, é aquela parcela dos empregados que sabem as informações antes de qualquer um estar sabendo. E normalmente eles estão certos. Mas voltando para cá, o que eu queria falar é que a comunicação é parte da cultura também. Reconhecimento de funcionário, reconhecimento e recompensa, também tem empresa que faz isso semanalmente. Quem foi o destaque da semana em determinado setor da empresa? Quem foi o destaque do mês? Quem foi o destaque de desempenho do ano? Tem comemorações, placas, jantares e daí por diante. Ambiente de trabalho faz parte também. Quando a gente fala em aprendizado, aqui a gente está falando em desenvolvimento dos funcionários. Tem empresa que investe muito no desenvolvimento, mas tem empresa também que acha que é uma responsabilidade 100% do empregado. Agora, Marcelo, antes de você falar de liderança, fala pra gente os tipos de cultura que tem. Tem os mais diversos. Tem cultura agressiva, se a gente for falar. O que é
é uma cultura agressiva? Eu não quero nem saber. Tem uma frase que um grande amigo meu falava, ele falava assim, ó, não quero saber a cor do gato, desde que ele caça o rato. Isso é uma cultura agressiva. Eles vão entregar resultado de qualquer jeito, doa quem doer. Eu tenho também uma cultura que é uma cultura participativa. Escuta o funcionário, o líder senta com a equipe dele, escuta as sugestões, pondera, desenvolve a equipe. Então eu tenho diversos tipos aí de culturas. E tem também a cultura tóxica, né, que todo mundo fica rezando para o Pai do Céu para sair da empresa o mais cedo possível. Então fique muito atento a esses tipos de cultura. Mas quando a gente fala de liderança, que é o que eu deixei por último aqui, liderança, se eu for dar um percentual de quanto ela impacta na cultura da empresa, a liderança que eu estou falando é do número 1 da companhia, quer seja o presidente, o CEO, até o último líder que tiver nessa organização, quer seja um coordenador, supervisor, gerente, enfim. Se eu for chutar um número aqui baseado na vivência que a gente tem, eu diria que a liderança sozinha é brincando aí 60% de impacto na cultura da empresa. E tem outro aspecto interessante, esse 60% ele não veio ao acaso, eu falei chutando, mas não é não. Eu fiz uma ponderação usando a minha experiência em várias empresas que eu já trabalhei, e era uma característica muito interessante, porque eu vou até apagar aqui para falar para você, quer ver? A gente tinha na empresa um CEO, e dentro desse mandato dele, todos pareciam com o CEO. Os presidentes, haviam vários presidentes de regiões, e todos os diretores, gerentes, aqui diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, todos tinham a mesma posição, ou posicionamento, ou estilo de liderança. Anos depois, 4 anos depois, esse CEO saiu e entrou uma CEO. E quando ela entrou, o que aconteceu foi que o que era verde aqui começou a ficar azul e foi embora assim. Marcelo, você está falando que a liderança, quem está em cima influencia quem está embaixo? Com certeza. Influencia comportamento, influencia até modo de se comportar em reunião. Mas Marcelo, está louco em modo de comportar em reunião? É, até vestimenta você quer saber. Por quê? Porque a liderança ela não gosta dos diferentes. A liderança sempre procura ter um equilíbrio. Um equilíbrio, eu não estou falando de gênero, não estou falando de sexo, nada disso. Eu estou falando de forma de atuação. Então é muito homogêneo o jeito de pensar, o jeito de atuar. E isso tudo vem da onde? Vem da influência desse pessoal que está em cima. E isso desce. E quando isso muda, muda também a forma de atuação. De novo, essa é a nossa vivência. E isso justifica eu falar para você com fatos e dados que 60% na minha vivência está ligado à liderança. Ou seja, a liderança afeta drasticamente a cultura de uma empresa. Que é o que a gente fala aqui nos comentários. Obviamente que a parte de desenvolvimento profissional, isso sempre é muito saudável. Eu falei em outro vídeo que a empresa, quando investe em funcionários, é uma via de duas mãos. A empresa ganha, o funcionário ganha, todo mundo sai beneficiado dessa relação. Esse era o material que a gente tinha para falar de cultura organizacional. Se tiver alguma dúvida, dê um alô para a gente. Se não, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.